Eu sou Eliane Mello, né, jornalista, curadora da Feira Conexão Design, e hoje eu vou retomar um tema que é o design inclusivo, que na verdade eu diria, se não é a razão principal da existência da Conexão Design, está entre as três principais prioridades, né? E por isso que eu convidei a Bianca Benacchio para essa conversa. A Bianca, ela é fotógrafa, mas ela é diretora institucional de uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né, um OCIP, que se chama Mestres da Obra, que na verdade foi o foco de todos os posts, né, da Conexão Design dessa semana. Quem acompanha já tem ideia aqui do tema. E, Bianca, antes de eu me estender aqui, eu gostaria que você se apresentasse. Bom, vamos lá, eu sou a Bianca, como ela falou, né, sou diretora da UCIP Mestres da Obra, trabalho com fotografia aí já fazem uns 15, 16 anos, e a UCIP, né, a UCIP é uma criação familiar, então por isso que hoje eu sou a diretora. A gente começou com o meu primo, para minha mãe, e agora eu sou a diretora, a nova diretora. Eu trabalho em gestão de escola, também tenho algum envolvimento com pedagogia, e trabalho com produção de conteúdo para um canal chamado Semente Abstrata, que é um canal de espiritualidade falada em linguagem mais simples, mais descomplicada e tudo mais. Então, tudo isso, né, Tá tudo essa conexão. interligado, né? Exatamente, essa integração, saúde, arte, conhecimento, está sempre aí presente na vida. Eu vou inverter um pouco a ordem e antes da gente começar a contar como é que a história, né, como é que surgiu o Mestres da Obra, eu Uhum. vou direto ao tema que nos interessa e a gente vai caminhando aí ao longo do tempo. Legal. Quando você chega numa construção para fazer esse trabalho de resgate da autoestima dos operários da construção civil, dos pedreiros, né? Uhum. Que essa é a função básica do Mestres da Obra. Como é que é esse chegar? Né? Como é que vocês fazem para quebrar o gelo e começar o trabalho? Esse chegar, a gente foi trabalhando ele ao longo dos anos, né? De início era bem duro, assim, a gente chegar e começar a conversar, são pessoas muito diferentes e tudo mais. Então a gente foi justamente, a arte começou a virar essa ponte de conversa. Então chegar, tocar um som, a gente toca uma tigela de cristal, todo mundo senta, respira, vê que aquilo é realmente diferente, né? Não chega com uma abordagem superior. A gente aprendeu que a gente está lá muito mais para aprender do que para dar aula, palestrar e tudo mais, né? Então, foi uma construção de anos, na verdade, e muito sentindo aquele ambiente, muito sentindo o que é aceito, o que não é, como a gente tem que se pôr ali, né? Esse respeito de chegar no espaço do outro e tudo mais. Então, hoje em dia, como a gente chega? A gente chega, senta, em roda, toca tigela de cristal, aprende o nome das pessoas, chama as pessoas pelo nome e desenvolveu já uma dinâmica já do chegar, né? Já do ser equilibrante no espaço e não superior ou nada, assim. Tudo que a gente faz é justamente para equilibrar o lugar que a gente está, né? E como é que são as primeiras reações? Né? Você já tem 19 anos, né? O Mestres da Obra Uhum, já tem 19 anos de atuação, mas mesmo assim, em cada lugar que vocês chegam, uhum, é a primeira vez, né? Como é que são as primeiras reações? Porque a meditação, uhum, para quem a vê pela primeira vez, o primeiro contato com a arte, o primeiro uhum. contato com gêneros da literatura, da poesia, no meio de uma obra, você para a obra ali no canteiro de obras e fala, gente, agora nós vamos recitar a poesia. Como é que é esse envolvimento, essa parte que eu acho muito interessante? Vocês começam com a meditação, né? Você falou que você começa lá com a tigela de cristal, Isso. tum, para já alinhar todo É, mundo.
Exatamente. O som, ele tem esse poder, né? Quando você toca uma nota, todo mundo, essa nota reverbera igual em todo mundo, mexe com o corpo de todo mundo. Então, no momento que a gente chega, assim, a maioria das pessoas estão lá porque, o mestre mandou eu vir aqui, vai ter palestra? Não, não é exatamente uma palestra, mas vamos lá, senta aí, fecha os olhos, respira fundo e a gente toca a tigela. Tá vendo como esse som, e assim, a gente tá no meio da obra mesmo, é durante o horário de trabalho, tá passando britadeira, tá passando trator, tá aquele cenário caótico, e a gente toca uma tigela de cristal, é um som uma frequência muito, muito afinada, sabe? Naquilo que a gente toca, você vê que as pessoas já, opa, isso é diferente, e esse som me chama atenção, então essa é a nossa primeira explicação, tá vendo que mesmo em meio ao caos, quando uma coisa ressoa, quando uma coisa é boa, é pura, tem uma frequência boa, é nisso que você se conecta? Então tá vendo como a gente busca a paz, mas nem sempre a gente sabe onde, né? A obra pode estar fazendo o barulho que for. Quando o som harmônico toca, é nesse que todo mundo se concentra. Então a gente já começa assim, já para dizer, né? O ser humano, ele busca a paz. Ele gosta, ele prefere a paz, ele prefere a harmonia. Mas nem sempre ele sabe criar isso para ele, né? Então, é através, justamente, a música, ela entra bastante nesse lugar de reconhecimento interior, né? E quando vocês chegam na obra, vocês já vão com um objetivo específico, um tema específico a ser trabalhado? Sim, na maioria das vezes, a gente tem uma série de práticas, Seu né? celular está vibrando tanto, ele tá Tá mexendo vibrando? bastante. Não é vibrando, Deixa eu tá se estabilizar aqui. movimentando. Tá, Estabiliza ele deixa um eu pouquinho. estabilizar. Então, a gente tem um número de práticas, que é design, fotografia, artes plásticas, música, teatro, dinâmicas de grupo, meditação, compostagem. E a gente tem temas recorrentes, porém, pode ser solicitado que a gente trabalhe com qualquer tipo de tema. Na maioria das vezes, a gente trabalha com cidadania, saúde, relações interpessoais, segurança, temas relacionados à construção e, né, autoestima, saúde mental, que está bastante ligado à saúde física também e tudo mais. Normalmente, o que a gente quer, né, como objetivo é trabalhar essa autoestima, é trabalhar o fazer né, extrapolar o sentir através do fazer. Então, independente do tema, que são as construtoras que escolhem, né, para a gente trabalhar, a gente trabalha através da arte e da valorização humana. E o seu cliente é sempre a construtora? A construtora busca o mestre da obra com uma determinada demanda e vocês vão trabalhar para solucionar esse problema. É assim que funciona? É assim que funciona. Existem vários tipos. Por nós sermos uma organização social sem fins lucrativos, existem editais, existem incentivo de projeto por lei de cultura e tudo mais. Mas a maioria das vezes é exatamente assim como você falou. Uma construtora chama a gente, às vezes com algum tipo de demanda, né, algum tipo de problema que eles estão vivenciando para a gente ajudar, né? Então também passa por uma consultoria ali, né? E então a gente faz essa ponte, né? Mas na maioria das vezes sim. A gente também agora está expandindo, a gente abriu o nosso estatuto para sair da obra e atingir mais pessoas. Então a gente já está trabalhando aí, já fomos trabalhar com cooperativas de lixo, já entramos em fazendas com trabalhadores rurais. Então a gente, exatamente, a gente vai expandir para esse lado de chão de fábrica, fundição. Estamos pensando aí, né? Porque é um público que não precisa se limitar só à construção civil, né? E são todos operários e a valorização humana é muito bem-vinda em qualquer um desses ambientes, né? Exatamente, exatamente. Então a gente está Bianca, assim com claro esse... que vocês utilizam muitas ferramentas, mas aqui o nosso foco de interesse principal é o design. Como é que o design é utilizado como ferramenta no canteiro de obra para resgate da autoestima, para valorização desse ser humano, que é o operário que está lá com a mão na massa?
Então, Eliane, uma das formas, né, até na infância a gente estuda bastante, quem tem filho sabe disso, a criança ela entra num espaço do sentir ali entre os 7 e os 14 anos, e muitas pedagogias já contemplam, né, que para você extravasar esse sentir, é bom você colocar a criança para fazer coisas, desenhar, modelar, origami, coisas assim, né? Então isso é uma Trabalhos extração desse. manuais. Exatamente, é uma extração desse modelo. Enquanto a gente está fazendo as nossas práticas, que são práticas, como eu te disse, né, de desavergonhar, então a gente está criando, a gente está manipulando. Acontece, né, a gente trabalha muito com biografias. Então, são práticas ao longo do dia que vão cutucando um lugarzinho ali, falando sobre as cicatrizes, isso e aquilo. E a biografia, né, é quando a pessoa sente que a história dela está sendo ouvida, que ela está sendo contemplada, que realmente tem alguém ali que tem interesse no que ela está falando, esse desavergonhar vai acontecendo, né? E enquanto isso, a gente vai utilizando técnicas de fazer objetos. Às vezes a gente faz releituras para já apresentar artistas, né, apresentar novas ideias, porque design é interessante porque é feito a partir do material, né, é feito a partir do material que eles já conhecem. E como são pessoas que trabalham o dia inteiro com esse material, a inspiração, assim que eles têm uma inspiração, eles sabem manipular, eles sabem fazer, eles conhecem o material, eles têm habilidades manuais incríveis, então eles criam com muita facilidade, né? Então, esses objetos, na maioria das vezes, quando não são de releituras, eles simbolizam história, simbolizam aquilo que o operário contou. Ele imagina e reproduz com vergalhão, madeira. Esses quadrinhos aqui atrás são releituras, ó, releitura de Volpe. E aí eles fazem o objeto, né? Então, é muito... a prática é estimular justamente esse desavergonhar, porque o resto, o talento, a habilidade manual já acontece, né? Eles já têm. É mais ativar um botãozinho ali, né? De empoderamento. E com design você pode trabalhar infinitas possibilidades, né? Por exemplo, uma que já está ali à mão de vocês numa obra são os resíduos, né? Isso é um pulo para trabalhar com a questão do reuso, da reciclagem, da sustentabilidade, né? Exatamente. Essa ponte da sustentabilidade a gente faz muito. E a gente tenta também conversar muito sobre o que é realmente a sustentabilidade, né? Muitas vezes esse termo está um pouco banalizado, né? Ah, não, então é energia solar, é isso, é aquilo. Também, né? Mas a gente precisa muito conversar sobre um ser que se sustenta, né? Um ser que sustenta quem ele é, o que ele, né? O falar, o agir. As relações pessoais. As relações pessoais, exatamente, né? Então, esse é um assunto extremamente trabalhado, né? Como a gente andou pesquisando aí, o índice de depressão, suicídio é alto na construção civil. Então, a maioria dos assuntos, quando a gente vai falar, quando a gente vai tratar, a gente foca bastante nessa questão de saúde mental. E o sustentar, né, é estar de pé, né? Emocionalmente também, né? Saúde, né? Então a gente passa muito por esse assunto. Esses objetos, eles simbolizam cura também, sabe? Porque refletir, é compartilhar com os amigos, e é fazer um símbolo daquilo que foi plantado naquele dia, né? Tá. Aprofunda para mim mais um pouco. Eu achei tão interessante no fato dos objetos poderem trazer a cura. De que forma vocês trabalham com os objetos para conseguir a cura? Então, A cura das feridas, né? Exato, né? Não é exatamente assim, claro que cura é um termo, né, muito audacioso, assim. Mas eu vou te dar um exemplo, né? Numa dessas construções de objetos coletivamente, porque a gente vai trabalhando coletivamente, determinada vez um operário, num momento de emoção ali fazendo, ele relatou pra gente que o filho dele tinha um problema sério de saúde e que ele não estava conseguindo solucionar, não estava conseguindo achar hospital público que acolhesse a essa doença específica que era rara e tudo mais. Coincidentemente ou não, no mesmo grupo tinha um outro operário que tinha um filho com a mesma doença e que sabia o hospital que tratava gratuitamente aquilo.
Então Mas as nunca coisas, tinham elas... conversado sobre isso. Não, e eles trabalhavam juntos há muito tempo, inclusive, acho que 7, 8 anos. Então, é o contato, sabe? É a forma que une as pessoas. É uma coisa, você está fazendo, às vezes você está distraído, o tema vai surgindo, é a descontração, é o manipular, a gente vai tocando, né, a música conforme as coisas ali estão acontecendo. É claro que tem um trabalho de mediação, os nossos arte educadores, eles estão preparados para fazer isso também, né? Não é simplesmente, né, chegar vamos construir alguma coisa e isso vai acontecer. É Não, é fundamental porque senão conduzir. você tem possibilidades muito ricas e se não é um mediador preparado para aproveitar essas oportunidades e saber intervir, elas são perdidas. Exatamente, é sentir o ambiente, é não se colocar por cima, né? Você. É o que eu brinco, assim, né? A gente fala, pô, tá arte educador, mas toda vez que a gente vai pra lá, a gente fala, putz, a gente veio aqui aprender. A gente nunca vai para ensinar nada, a gente media e a gente aprende muito, porque são histórias riquíssimas, são situações de vida que haja resiliência, né? Haja uma coisa, assim. E, e não é nada romântico, né? Às vezes a gente fala, nossa, essa pessoa passou por tudo isso, que herói. Mas também não é romantizar isso, né? A nossa realidade é para É ser dura. trabalhada, é para ser curada e é duro, não é uma coisa, ai, olha que lindo, não, né? Então, muito desses 19 anos foi chegar, sentar, sentir e saber conduzir mesmo, né? E quais? É um universo, eu imagino, maioritariamente masculino, Sim. né? Tem mulheres também na construção Pou- civil, que eu imagino as mulheres, elas entram depois da obra, pós-obra, para limpeza, né? Mas a pedreira, a servente, a mestre de obra, já existe também? Bem pouco, existe. Eu diria que assim, não chega a 5% das pessoas que a gente atendeu. A obra que mais teve, na verdade, foi quando nós fizemos a restauração do Museu da Língua Portuguesa. Durante a restauração, tinham muitas restauradoras, tinham mulheres que trabalhavam com essa parte de pintura, né, e tal. Mas não, realmente, são as pessoas da cozinha, faxina, não tem, assim, pedreira é bem, bem, bem raro, bem raro. E quais são as demandas, as principais demandas, ou a mais comum, né, que dessa profissão, né, do pedreiro, do operário da construção civil? Qual é a ferida comum em todos eles e que vocês tentam fechar? Bom, na maioria das vezes são pessoas que tiveram uma infância muito difícil, que não, na verdade, não tiveram talvez direito à infância, né? E isso a gente descobriu aos poucos que a gente acha, essa pessoa não teve infância, ela é muito séria. Não, uma pessoa que não teve infância, ela tem a infância latente. Precisa ativar. E Aham. quando você ativa, a gente fica num campo cheio de crianças, sabe? É muito interessante. E solidão, né? Tem uma coisa assim, talvez um pouco dessa masculinidade, que eu tenho que ser duro, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser, né? E você vê que a pessoa por dentro tá precisando disso, do contato, da atenção, de ser ouvida, né? Uhum. E uma demanda que a gente ouve muito, mas aí é para futuro, é aquela que hoje a gente conversou, né? Colocou até na postagem, que é eu termino de construir e eu não posso mais entrar. Então é isso, né? Qual é a história dessa parede da nossa casa, do nosso prédio? A que custo isso foi erguido, né? Uhum. E a demanda grande é ser ouvido. Na verdade é isso, né? É ser trabalho que ali eles exigem um esforço Voltou. físico Ai, cortou um imenso. pouquinho, mas voltou. Eu estava dizendo que a demanda maior, então, falando de passado e falando de futuro, é ser ouvido, é ser visto, Aham. né? Coisa Agora, simples, né? os homens têm dificuldade, né, de falar. Então, Uhum. ele precisa ser ouvido, mas para ele ser ouvido, primeiro ele precisa falar, né? Exato, E exato. para
puxar esse fio do novelo? Em que Então, fontes aí. vocês bebem? Porque, complementando, né, a pergunta, Uhum, em que fonte vocês bebem? Porque eu vi tantas citações a poetas, uhum, educadores, exato. vou citar alguns: o Jung, né, o Paulo Freire, Darcy Uhum. Ribeiro, Brecht, Gorky, né? Vocês buscam uma infinidade de grandes referências, né? E como é que vocês aplicam isso lá na prática para destravar a língua, né? Puxar o fio do novelo. Exatamente, né? A gente, como equipe, a maioria das pessoas da nossa equipe, nós fomos pessoas que viveram mais num meio holístico, assim, né? De entender a doença como uma coisa que foi construída, né? Entender essa relação do corpo, da mente e tudo mais, né? E o Mestres da Obra começou como um processo de reciclagem para fazer arte e reciclar. Era um ateliê de arte onde a gente fazia releitura de artistas, usava o lixo, né, e fazia peças de arte. Com o tempo, essa demanda que a gente está conversando aqui começou a surgir, né, principalmente nas obras que eram recorrentes e que a gente pegava uma certa intimidade, a gente começou a sentir solicitações de pessoas, olha, talvez vocês possam me ouvir, né, me ajudar e tudo mais. Então a gente achou que, nossa, a arte como sendo o fim, né, da nossa experiência, não, a arte precisa ser o meio, né, o meio com o qual a gente vai conduzir essa experiência. Então hoje a gente fala que a gente trabalha com desenvolvimento humano através da arte, né? E mais curiosamente, nós então crescemos, eu principalmente, né, eu sou a mais nova, eu cresci dentro do Mestres da Obra já, e eu fazia muito essa questão, nossa, com os educadores, gente, eu tô vendo que se a gente senta de um lado, todo mundo senta do outro. Vamos na aula que vem sentar separadinho? Porque aí eles sentam do nosso lado. E aí a gente foi sentindo, a gente foi sentindo. E essa prática foi acontecendo, ela foi totalmente espontânea. Tentativa e erro. Vai Tentativa e provando e erro. vendo que funciona. Até que um dia a gente foi visitar o Mário Sérgio Cortella e ele falou, nossa, né? Ele foi falar pra gente, ele falou, vocês beberam muito de Paulo Freire. E eu era ainda nova, né? Eu fiquei, deixa eu ler. Porque foi tão espontâneo que eu falei. E quando eu li, eu falei, gente, eu não É o que a acredito. gente faz. Daqui. Então, ainda comprovando mais ainda a eficácia, porque aquilo já estava montado, já estava prosperando, já estava funcionando, acontecendo. Quando a gente leu, a gente falou, nossa, exatamente, é muito funcional esse lugar de escuta. É muito funcional esse lugar de sensível, de estar aberto, de estar disposto para o outro, né? E, e é isso. A gente tem, claro, a gente tem psicólogos no time, a gente tem pesquisadores, e a gente foi Qual é o buscando, inclusive. time? Fala pra gente. Quem forma esse time? Vamos lá, temos o René Os nomes e Orozco, os profissionais. o René Orozco, que é um terapeuta arquiteto. Tem os fundadores, primeiro eu vou falar dos fundadores, que é o Arthur Pugliese, ele é empreendedor social e arquiteto. E, inclusive, ele foi uma criança que cresceu na construção civil. O pai é engenheiro, então ele ia desde criança, ele convivia muito com os pedreiros. Fazia lição de casa na mesa, de refeitório e tudo mais. Então, dele isso já surgiu. Você vê que já é uma coisa latente de infância, né? O Uhum. Daniel Sivinsky, que é empreendedor social também, educador, né? Ele trabalha com criação, gestão de projetos sociais, né? Uhum. A Ângela, no caso minha mãe, que Aham. é administradora. Aí temos os educadores, o Lucas Beda, a Verônica Gentilin, eles estão à frente também da companhia de teatro Mungunzá, que é uma companhia de teatro com um projeto social maravilhoso. Quem não conhece, vale muito a pena ver, no centro de São Paulo, na Estação da Luz. Eles são artistas plásticos, arte educadores, atriz e ator, né? O Caio Salai, que é nosso diretor de arte, também é artista plástico, arte educador. O Alexandre Coraza, que é músico. Temos uma equipe de vídeo. E agora a gente está adicionando uma equipe de pesquisadores, a Mari Andrade, que trabalha comigo, inclusive, naquele canal de espiritualidade. A Camila Cruz, que a gente está adicionando na pesquisa. E o Wagner Bernardo, que é nosso executivo.
E essa equipe, ela vai expandindo conforme projetos, né? Então, Uhum. como somos todos do meio, conforme a gente precisar, não. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa mais extensa em relação a determinado assunto para atender essa empresa. Então, a gente contrata uma equipe. Expansão, contração. E vocês se dedicam integralmente ao Mestres da Obra? Já aconteceu. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está passando por essa... Eu te falei, quando a gente percebeu que talvez o que a gente criou é uma pedagogia, a gente parou tudo, falou, vamos repensar direitinho o que é isso, como a gente vai estudar isso. Cada um tem a sua profissão e a gente prefere se relacionar com mestres da obra 100% de coração. É um trabalho que a gente faz com amor, com alegria, sem esse envolvimento. E agora a gente quer justamente produzir conteúdo, a gente entendeu o impacto do que a gente faz e isso aconteceu de dentro para fora. Então, antes de expandir dessa maneira, a gente quer ser aquilo que a gente faz, sabe? Então a gente está se reestruturando dessa maneira. Nesse momento que vocês estão passando por uma reestruturação, isso tem a ver com essa quantidade enorme de relatos que vocês têm registrados, imagens. Vocês têm um material de imagem, de texto, de vídeo muito rico, né? O que vocês pretendem fazer com esse material todo? De que forma utilizá-lo? A reestruturação passa por aí? Passa. Como a gente faz a biografia, é isso que exatamente. Nós queremos ser aquilo que a gente faz também, né? Então a gente está passando pela nossa biografia. Nós passamos pela transposição do Rio São Francisco, pelo Carandiru, pelo Museu da Língua Portuguesa. A gente viajou de São Gabriel, ali, quase no Uruguai, ao Juazeiro do Norte, fazendo biografias. E exige essa pausa, porque, de novo, né, se a gente sair produzindo, sem parar para prestar atenção, não é válido tudo isso que eu estou te dizendo, né? A gente já tem um material extremamente rico. E a gente muita emoção precisa... também, vocês também precisam digerir isso, né? Exatamente. Então, o projeto é fazer um documentário e fazer aumentar em produção de conteúdo também, porque isso pode ser expandido e replicado, às vezes, nem só por nós. Você entende? Se a gente desenvolve isso de maneira replicável, esse é um bem expandido, esse é um bem que pode voltar para o coletivo, não precisa necessariamente ser só nosso trabalho, né? Algumas construtoras seguem, depois do Mestres da Obra, com ateliê de arte, ou troca de livro dentro do canteiro. Então, a gente também está passando por essa experiência de como essa semente pode ser melhor plantada, sabe? Vocês já têm um livro, é isso? Nós temos o livro. Sim, um livro de 15 anos de história. Você tem ele aí? Você virou, parece que para pegar? Tá aqui, ó. Aqui. O livro a gente ganhou, inclusive falando em design, nós ganhamos uma premiação na Bienal do Rio de Janeiro de Design com esse livro. Foi feito junto com o Rico Lins. A Carla Cobrusli está dizendo aqui, sim, acho que ela conhece o livro. A gente o ganhou. O Fernando Mascaro também comentou, se não há emoção, não há design. Exatamente. Mas fala do livro, eu achei muito interessante a capa, esse capacete do operário com uma coroa de arame farpado. Exatamente. Essa obra chama Dia a Dia. Tem um poema para ela, e o mais importante, o mais interessante dessa história, o Hermínio, foi uma pessoa que é quem produziu essa obra, foi um operário que passou por nós e começou a escrever poesias e virou poeta. A gente fez exposição com as poesias dele, foi para Barcelona, ele falou na Flip, que é uma das maiores feiras de literatura, né, da América Latina. E ele encontrou exatamente, em Paraty. E ele encontrou esse talento. E essa obra que ele fez pra gente foi, né, a gente usa muito, porque é isso, né? Ele chamou de dia a dia, então ele simulou a coroa aqui, né, de Cristo, né, que para ele fazia sentido.
conexão espiritual dele com o capacete, chamou de dia a dia. Que são o que? As agruras do dia a dia? Eu pergunto isso por causa do arame farpado, né? E aqui, né? Uma coisa também que remete a Jesus Cristo, né? A crucificação, pagamento dos pecados, né? É o cotidiano, né? É o cotidiano para ele descreve. Eu vou te mandar, inclusive, a poesia, a gente depois posta para o pessoal ver, porque seria. Eu cheguei a anotar o nome do Hermínio todo. Fala Francisco, como é? Fala o nome dele todo, por favor. Eu não estou achando aqui nas minhas anotações. É Hermínio Nascimento, na Hermínio verdade. Nascimento. Tá aqui. Hermínio do Nascimento. E aí eu não tenho. Eu acho que precisa ser lida e interpretada por cada um. Eu acho que se eu ler, eu não vou estar realmente contemplando o que ele quis dizer. Tá no livro também. Inclusive, esse livro, se o pessoal quiser, a gente tem disponível para enviar, para quem quiser conhecer melhor, né? Foi um livro patrocinado pelo Itaú e pela Vedacity. A gente fez e eles apoiaram. Que bacana. E aí as pessoas entram em contato com vocês, por exemplo, pelo Instagram de vocês, Mestres da Obra, e por ali vocês retornam sobre a venda do livro. Sim, não, o livro é só a taxa do correio mesmo, a gente não vende. Ele é distribuído. Ele é distribuído. Bacana. Tá. E no livro aqui, ó, a Carla está dizendo, eu quero. Carla, então já escreve lá no Instagram deles, Mestre da Obra, quero um livro. A Ângela tá muito bem comentando aqui sobre isso, né? Que bonita a coroação do trabalho. A coroação do trabalho. Perfeito esse comentário. Obrigada, Ângela. Aliás, a Ângela é uma das integrantes do Mestres da Obra, né? Exatamente, agora a nossa diretora. Me lembrando aqui do nome. Sim. Ela é diretora, exatamente. E vocês fazem exposições. Me conta um pouco sobre, por exemplo, você citou Barcelona. Vocês foram expor o material, as imagens, as fotografias que narram a história do Mestres da Obra e o resgate do valor humano dessas pessoas envolvidas com a construção civil? Como é que foi isso? No caso de Barcelona, foi uma obra que foi selecionada, né? Aí teve uma também que foi selecionada, teve uma obra, uma luminária chamada Vírus, que ela foi selecionada para ir uma exposição na Alemanha, que foi muito interessante. Foi um operário que chegou doente, e aí alguns educadores mostraram, não, esse aqui é um vírus, é assim que ele funciona. Ele fez uma luminária inspirada no vírus, ficou super interessante. Essas obras que foram para fora, elas foram selecionadas para essas exposições, né? Aqui no Brasil a gente faz exposições como resultado de trabalhos, né? Então a gente fez ali na Companhia de Teatro Mumunzá a exposição de biografias. Ela tem, você podia ver as histórias 3D de dentro com óculos 3D, você entrava dentro do canteiro, vendo o pessoal contar as histórias e os operários foram. Outro projeto que a gente já fez bastante também é levar os operários para a Bienal, para a OSESP, para ter esse contato com a arte, né? Muitas das vezes o não acesso à arte é por falta de informação. Eles não sabem que tem exposição gratuita nos museus da cidade, que pode ir na orquestra sinfônica gratuitamente. Falta essa informação. Quando a gente passa isso, eles vão, depois relatam que levaram os filhos, que levaram a esposa e tudo mais. Isso é importante também, né? Muitas pessoas não sabem quanta coisa, quantos teatros, quanto, né? Assim, agora em época de pandemia não, mas tem bastante coisa para ser acessada e essa informação não chega para as pessoas. Então também é uma coisa que a gente faz bastante. E quando vocês vão num espetáculo, por exemplo, da Orquestra Sinfônica, né? Você citou a OSESP, vão ao teatro, isso é trabalhado depois? As percepções, o que cada um absorveu, isso é trabalhado? Sim, é trabalhado. Principalmente música, né? A música, para você ver, às vezes a gente coloca ali uma Primavera do Vivaldi, ali, todo mundo fecha o olho, vamos ouvir a Primavera. Aí ninguém nunca teve contato, né, com essa música. Abre o olho, o que vocês viram? Eles relatam, flores, cores quentes, etc e tal. A partir desses pontos, né, muitas vezes a gente colocou marcha fúnebre e operários choraram, lembraram de alguém que morreu. Você sabia que essa é uma marcha fúnebre? Não.
esse é um ponto de ligação bacana. Ó, tá vendo? A arte é para todo mundo. Ela é feita para esse propósito. E você, sem saber de nada, fechou seu olho e sentiu aquilo. Então, da mesma maneira que você pode sentir isso, você também pode transmitir isso. Aquilo que você fizer com significado, com valor, vai ser visto dessa maneira também. Não por todo mundo, talvez, né? Porque é isso, né? Mas quando você faz, você participa do processo, pelo menos pelo grupo, e aí quem vê e tem as interpretações e tudo mais. Então a gente trabalha, né, com essa coisa do concretizar a mente abstrata, né, e passar essas percepções de acessibilidade de arte para todos e de forma prática, né, de forma que a pessoa se sinta contemplada por aquilo de verdade. Ah, não, nossa, eu vi uma ópera super refinada e tal, e eu entendi, sim, claro, óbvio, né? Por que te fizeram acreditar que não? Essa é a pergunta, né? Porque vocês estão falando de sentimentos, né? E todos Exatamente. temos direito a sentir. Exatamente, exatamente. E eu achei muito interessante o trabalho que vocês fizeram com a construção, com a releitura da chaise longue da Charlotte Perriand, né? Para o escritório de Le Do... Corbusier. E com material de construção, e o resultado ficou muito bonito. Mas como foi esse trabalhar, né? Aí o que acho que interessa mais é o processo. Como é que através de um objeto icônico do Uhum. design vocês trabalharam emoções com esses operários? Então, aí nessa época, a gente estava naquela fase ainda das releituras. Aham. A gente ainda não passava pelo biográfico. Uhum. Mas tem uma história interessante disso, que é o operário estava trabalhando, né? E a gente passava muito, nessa época das releituras e reciclagem, se passava isso. Quem foi a pessoa, o que ela desenvolveu e essa aproximação, né? Olha só, você pode fazer algo nesse sentido, tá vendo? Tal. E aí um engenheiro, em determinado momento, passou pelo canteiro de arte, acho que não sabia que o mestre da obra estava produzindo, né, que a gente estava na obra, olhou e falou, o que vocês estão fazendo que vocês não estão na obra? E aí o pedreiro virou para ele, falou, doutor, a gente está fazendo a releitura da chaise longue do Le Corbusier aqui, depois que a gente terminar, a gente volta. O A engenheiro gente ficou... retoma a lida. Eu achei isso o máximo, né? Mas nessa época a gente ainda não... Era época de releituras, foi antes da gente passar por essa transformação biográfica, assim. Era mais, vamos fazer uma releitura de Tomiotaki. Aí a gente falava de Tomiotaki, pegava resíduos, mostrava as obras. Então, era uma aula de arte. Ainda não era um processo, né, mais expansivo como é hoje. A chaise longue de bastante tempo atrás, eu arrisco dizer uns 14 anos. Uhum. Quais são os nomes do design que vocês usam hoje? Ou já não, ou como você estava dizendo, ou já não é mais por aí, né? Vocês não vão mais com grandes nomes, ou o processo agora é invertido. O processo é invertido, o Como hoje é processo é utilizado o invertido. design depois dessas 2 décadas de aprendizado? Então, a gente, por exemplo, né, no processo biográfico, a gente faz aquela história de começamos com a meditação, depois da meditação a gente começa a passar por amostras sonoras, que são essas músicas clássicas, pequenos sons que a gente põe as pessoas para ouvir, faz um barulhinho. O que é isso? O estímulo do lado direito do cérebro, né? O estímulo ao som, o que você ouve e do que você ouve o que você está sentindo. Então a gente começa a aflorar um pouquinho para o sentimento. Depois a gente começa a expandir as práticas. Então tem algumas práticas de diálogo. Todo mundo conta um pedacinho da sua história de vida ao mesmo tempo. Tá todo mundo falando, ninguém tá muito se ouvindo, mas depois todo mundo fecha o olho e fala em primeira pessoa o trecho que ouviu que mais marcou. Então a gente começa uma situação de empatia. Nossa, eu tô ouvindo o outro falar que a minha história tocou ele. E aí, todo esse processo de desavergonhamento até chegar no fazer. Então, a gente tem uma manhã, por exemplo, né, no processo do Biografias, a gente passa a manhã inteira nessas práticas dinâmicas de som, às vezes até massagem, e vai expandindo, expandindo, expandindo. Almoça, volta do almoço, o pessoal já está mais aberto, já está mais alegre, já está mais feliz, já está com mais vontade de contar da vida e tudo mais, e a gente vai começando a atar esse nó. Então, qual foi o sentimento geral de hoje? Muitas vezes, né, surge um assunto mais eminente.
às vezes alguns grupos de muitas pessoas que perderam familiares, muitas pessoas que passaram fome, muitas pessoas, né? A gente começa a entrelaçar e achar um ponto comum. Então agora a gente vai fazer um objeto que vai simbolizar isso. Às vezes cada um faz o seu. A gente gosta de trabalhar muito com as luminárias, né? E aí então a gente vai... Eu vi fotos de algumas, gostei muito. Exato, até para iluminar a questão mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo Simbologicamente. mostrar algumas aqui enquanto a gente vai conversando. Deixa eu mostrar essas luminárias. Mas pode Legal. contar do trabalho das luminárias, Né? eu vou mostrar elas aqui. Exato. Então, tem uma linda Entre Círculos, né? Que ela também foi premiada e tudo mais. Então é Achei. isso. Ela aqui, Aí, né? essa é linda. Essa é muito linda. Tá vendo? Tem conduíte, a lâmpada ali, tem vergalhão e aquela tampa do cano que passa água, sabe? Aham. Esses círculos, e presinha toda com arame. É linda essa E essa luminária. peça foi premiada? Essa peça ganhou o prêmio Objeto Brasileiro pelo Museu A Casa. Que bacana. Sim. E, Eu e o vou mostrar processo é mais esse. Às algumas vezes. aqui. Ó, Ah, legal. Deixa eu ver. essa eu não sei se é exatamente a luminária. É É um uma objeto. luminária. É uma Sai. luminária? É uma luminária. E ela tem um humor ótimo, né? Espera aí que tem mais Exatamente. algumas aqui para eu mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Dos meninos segurando, né? Eu gostei tanto. Deixa eu ver se eu acho. Pera. É tanta foto, né, que eu separei. Aqui, ó. Ah, mas não dá para ver Isso. direito, né? Que Ela pena. fica Deixa eu ver. menorzinha, Essa aqui né? dá para ver bem, ó. Não dá, cortou o De rosto dele, mas cano. dá para ver, né? Aham. E aí é isso, né? O que é interessante pra gente é poder estar presente nesse momento, é poder conduzir Uhum. esse momento. E o objeto ele vai acontecendo, é, é uma transferência do inconsciente, ele vai acontecendo durante a conversa, ele vai acontecendo pela inspiração. Então eu vou colocar isso aqui para simbolizar tal coisa que ele falou, né? Às vezes a construção é coletiva, às vezes a construção é individual, depende muito tudo depende do estado que estão as pessoas quando a gente chega lá, né? Uhum. E sai de tudo, né? Às vezes teve uma aula que a gente fez há pouco tempo que saiu a luminária cabaré. Então, assim, tem aulas que são mais. Cada um com as suas referências, né? Exatamente. Então, assim, também tem esse tempo de descontração, né? A gente sempre fecha pra cima, né? Fecha Uhum. alegre, né? Porque é isso também. Você entrou em contato com alguma coisa profunda, você não precisa ficar cutucando, pondo o dedo naquela ferida, né? Muito pelo contrário, vamos lá. Então a gente chegou aqui e agora a gente eleva, né? Vamos levar pra cima, né? Também é uma função da arte, né? O meio mais seguro pra se unir ao mundo e o meio mais seguro pra fugir do mundo também. A Jaqueline, que é a Bike comentando, uma troca muito rica em tantos sentidos, né? Com Obrigada, certeza. Jaqueline. Essa é uma obra muito bonita que vocês fizeram com fita crepe, não é? Isso, fita crepe, madeira de demolição ali atrás, né? Uhum, Cores primárias, a gente trabalha bastante, né? Esse é um trabalho coletivo também. uhum. E me fale um pouco dessas pessoinhas que a gente está vendo aqui agora. Ó. Esses gestos, eles Uhum, são muito significativos, né? Ó, uhum. É aquela história que eu te falei, né? As pessoas que a maioria das pessoas, pelo que a gente está coletando de dados, né, pela nossa experiência pessoal, que não tiveram direito à infância, elas estão realmente com a infância latente. Elas estão prontas e disponíveis para brincar, para o sorriso e tudo mais, né? E é uma criança querendo ser vista há muito tempo, uhum. né? Então, não tem essa, né? Eu passo nervoso quando as pessoas falam sobre pedreiro, Eu chego lá, a gente chega em equipe de mulher, a gente é muito respeitada. E como sempre acontece, além de todo esse respeito, eu já, assim, eu faço escola iniciática, estudo. As maiores lições de vida que eu tive foram lá dentro, sabe? Teve algum E depoimento que mais te tocou? Alguma pessoa, desses meninos que realmente
né? A gente tem aqui, olha que carinha boa, né? Mas carinha também de gente que É, muito sofrido, né? o... tem muitas coisas que a gente tem que ir captando, né? As violências, né? Imagina você nasce. Eu tô morando perto da natureza, tô criando meu filho perto da natureza. E você colocar uma criança que já que tá muito na natureza no meio da cidade já é caótico, né? Uma vez eu Uhum. tava dando aula e a gente tava conversando, e o filho, momento feliz, o filho nasceu, tal. Ele, nasceu. Meu filho não nasceu, né? Tiraram, professora. Como assim, né? Tiraram. Então, a cesárea, né? Uma pessoa que foi a vida inteira, né? Assistiu a mãe parindo os irmãos e todo aquele processo. Aí Em cheguei lá no casa, hospital né? com a minha esposa. Cheguei lá no hospital com a minha esposa, ninguém me falou nada, cortaram ela, tiraram. Não nasceu, não, tiraram. Né? Tem coisas assim, que a gente pega no ar que você precisa perceber que aquilo é, nossa, olha, né? Não está sendo nem explicado, né? Uhum. Olha a violência que sofre a população, né? Às vezes você vai num hospital, não te explicam o procedimento que vai acontecer com o teu corpo, né? Então tem Sim. essa distância. E as histórias, olha, não é incomum a gente perguntar a data de nascimento e as pessoas não saberem. É bem comum, assim. Então, ou seja, né, uma pessoa que não comemora, né? Se ela nem sabe a data, né? Não é incomum as histórias de fome, né? Comer urubu, seca. A gente teve uma história que realmente me marcou, que foi um operário que disse que a mãe estava tendo bebê e passou mal, ele teve que andar 30 quilômetros com ela no braço para levar ela para conseguir ter o neném no hospital, né? Salvou a vida da irmãzinha e da mãe. Operários que venderam barraco para comprar marca-passo para o pai, né? E salvaram a vida. Tem muitas essas histórias, assim, e você vê que o determinante, né, é o amor. As pessoas que estão bem são aquelas que têm alguém para voltar para casa, que têm os pais, que têm, né? E falando nesse aspecto, também tem uma questão que é a primeira opção de trabalho depois do crime, né? É a obra. Então, muitos relatos de pessoas que cometeram crimes até os 18 anos e quando atingiram a maioridade, né? Só que aí você começa a aprender sobre o contexto da vida dessa pessoa. Então, assim, e tal, né? Ok. Eu cometi crime até os 18 anos, tal. Aí você vai ver. Bom, era uma pessoa que era abusada pelo padrasto, não tinha pai, precisava pagar, tinha mãe, 6 irmãos mais novos, não tinha quem sustentasse, precisava pagar todas as contas. Então Uhum. você, né? Então, quando você abre aí essa porta, que você começa a entender direitinho, né? O quão mais embaixo é esse buraco, né? Uhum. Essa questão aqui, não só brasileira, mas muito particular do Brasil, né? E mesmo as histórias mais pesadas, eles contam, por exemplo, situações em que foram violados ou crimes que eles mesmos cometeram. Uhum. Eles contam ou eles se referem a uma terceira pessoa? Contam sim. É aquilo, abrindo esse espaço, né? Abrindo essa chance, né? Esse espaço. É isso, a gente não chega lá e fala, e aí, você já foi criminoso, né? A gente chega, se Uhum. apresenta, se coloca também. Não é fácil, às vezes quando a gente faz, por exemplo, o exercício de biografias, a gente também conta a nossa. Uhum. E né? Então a pessoa tá lá, aí eu passei fome, aí e eu tô lá, aí eu fui fazer faculdade. É, Você se coloca numa posição que você, sim. entendeu? Uhum. E a gente faz junto, a gente faz tudo junto. Então esse ambiente ele é criado, né? Ele não é assim, né? Porque, e justamente, não é criado para a gente coletar esse tipo de informação, não é criado para a gente romantizar a dor do outro. É criado porque a gente tem um propósito, porque a gente tem uma semente para plantar, porque a gente sabe onde a gente quer chegar com isso, e porque a gente sabe que isso é efetivo. Agora, por exemplo, na pandemia,
nós estamos, a construção civil não parou em momento nenhum, não Eu ia te houve. perguntar isso agora. Como é que vocês estão fazendo nesse momento de pandemia? Vocês continuam fazendo as visitas do trabalho nas obras? Porque a construção civil não parou, né? O trabalho Não. continua. É só a gente A andar um pouco, quando vai ao supermercado no caminho, eu vejo as obras, né? As pessoas trabalhando. A construção civil segue, né? Exatamente. Exatamente. Olha, as construtoras nos convidaram a parar. Porém, a Ângela, que faz frente de educação também, quando ela deu a primeira aula sobre contágio e tudo mais, ela voltou para casa e a gente falou, Ângela, vamos parar, né? Não corra esse risco e tudo mais. Ela falou, não, Uhum, porque eu sei que as informações que eu passei ali podem sim salvar vidas. Eu não vou deixar uhum. de ir. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Então, vocês Semana que vem eu mudaram o tô lá. enfoque nesse momento em função da pandemia, do Sim, Covid-19. o enfoque, o modelo de aula, né, é o céu aberto, com menos funcionários, de máscara, com distanciamento, toda a história, mas nós estamos tratando de saúde, ela passa exercícios de Jinshin Jitsu, estímulo de glândula timo, exercícios de imunidade, fala sobre a relação da imunidade com a alimentação, com o estado de saúde mental, com o medo. E isso, agora a gente tem até um grupinho no WhatsApp com os operários, né? Eles estão passando, professora, eu estou fazendo aquele exercício que você ensinou apertando o ponto da imunidade no meu filho. Tá? Passei Ah, para que minha bacana. esposa, agora a gente está fazendo em casa e tudo mais. Então, não dava para parar. De jeito nenhum, não dava, Uhum. principalmente agora, e eu acho que é momento para as organizações sociais estarem muito atentas, porque mais do que nunca são trabalhos muito Atuantes. necessários, atuantes, necessários. Aqui é a equipe de vocês. Você é aqui do Isso, cantinho esquerdo. exatamente. É parte da equipe, né? Aqui eu, Uhum. do meu lado, o Alexandre Corazza, que é professor de música, o Caio Salai, diretor artístico, a Ângela e o Eduardo, que ele faz esses vídeos maravilhosos, Eduardo Auríquio, que faz os vídeos que a gente está acompanhando. A gente já está chegando ao final. Eu queria que, antes da gente fechar, eu vou deixar aqui o rostinho desses meninos, que eu acho que essa é uma imagem emblemática, né? E que trata do desavergonhar, né? Que o Mário Sérgio Cortella, o filósofo, falou tão bem no documentário de vocês, né? Que Uhum. você consegue dizer o que o Cortella falou? Acho que Sim, tem mais força você é, dizendo do que eu. ele fala assim: nós construímos essa cidade e nela somos envergonhados. Uma das coisas mais importantes que um operário, um trabalhador da construção civil precisa entender é que é necessário que ele se desavergonhe. E ele se desavergonhará quando tiver clareza da importância daquilo que ele faz. Um homem só deve olhar outro homem de cima para baixo quando for para ajudá-lo a se levantar. Que coisa mais linda. Muito bom, lindo, Jaqueline, concordo, é emocionante, né? É, é isso E mesmo. você, de toda essa experiência, né? 19 anos, qual é o aprendizado mais forte que você teve? O que mais te tocou? Eliane, eu acho que o que eu estou entendendo em relação ao mestre Zobre e até a própria vida é que todo trabalho tem que ser autotrabalho, né? E pelo coletivo, né? Não tem porquê a gente não querer que as coisas sejam melhores. E a gente não vai fazer as coisas melhores fazendo só por nós ou sem se trabalhar enquanto trabalha. Então, não se exclui uma coisa da outra. Espiritualidade é em um lugar, isso é em outro lugar, autoconhecimento é em outro lugar. Não, é o tempo As inteiro. Toda gavetinhas, né? relação Abre essa gaveta, fecha essa, não é assim. não é necessário. Então, assim, é estar inteiro, né? E pronto, e à disposição de todos. Porque enquanto a consciência completa não se eleva, o que a gente faz, né? Então, é estar presente e completo para o outro. Eu estou vendo isso. Todo trabalho deveria ser autotrabalho e trabalho pelo coletivo. Eu acho que a gente precisa entender que somos uma coisa só. É Somos uma isso. coisa só.
né? Então, Bianca, obrigada pela entrevista. Bom, gente, essa é a obrigada eu. Bianca Benacchio, que é, para quem entrou agora, que é diretora institucional da OCIP, né, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, é, da sociedade civil, né, e que é chamada Mestres da Obra. Vocês podem encontrá-la no Instagram como Mestres da Obra, e que faz esse trabalho maravilhoso de resgate da autoestima de operários da construção civil, mas não só, né? Que vai ampliar agora para chão de fábrica, para hospitais, para onde a valorização do ser humano pedir, né? Não é isso? Exatamente. Exatamente. Que assim Obrigada, seja. querida. Assim seja. Obrigada eu. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei o papo. Obrigada mesmo. Gente, obrigada. Todo mundo que esteve aqui com a gente. E quinta-feira que vem tem mais. A gente vai continuar com a discussão do design inclusivo. Um beijo grande. Beijos. Tchau, tchau.